queridas irmãs, aos queridos irmãos, nós estamos juntos em nova e feliz oportunidade para nos voltarmos para os temas dignos da doutrina espírita, ante os nossos estudos, as nossas divagações, as nossas consultas, aquele interesse precípuo, e nós nos voltarmos, para a nossa consolação interior. E essa nossa consolação está sempre presente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o ensino moral de Jesus, terreno, onde todos os cultos, todas as etnias podem se reunir, porque é o nosso encontro moral, a nossa aprendizagem. Nós estamos nas nossas reflexões, dos nossos estudos, nos voltando para o tema Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse sermão das bem-aventuranças, que muitos autores espirituais, com aquele respeito e aquela dignidade, o Evangelho que Jesus nos trouxe, é tido como uma carta magna do cristianismo. Está lá no Evangelho de Mateus. E nós fizemos assim umas reflexões sobre o conteúdo vero do Sermão das Bem-aventuranças. E fomos encontrar realmente, nesse tema, nesse capítulo, do Bem-aventurados os aflitos, um composto, uma reunião de uma série de situações que fez com que Allan Kardec, dentro da sua racionalidade, evidentemente secundado pelas vozes da terceira revelação, nos trouxesse aí um número bem alentado de instruções. Nós notamos ali as instruções de números 18 a 31. 14 instruções. E essas instruções abrangem a maior parte, segundo estamos estudando, das nossas aflições. E Jesus, quando promulgou essa prédica, bem-aventurados os aflitos, seja junto à turba, junto aos seus discípulos, às margens do nosso saudoso, querido Tiberíades, trouxe a cada um de nós, devedores que somos da nossa própria consciência, uma série de circunstâncias que nos envolvem em nossas existências, e essas circunstâncias são as nossas aflições remotas, as nossas aflições atuais. Preocupado, não é? Todos nós nos preocupamos com essa síntese, com essa veracidade de bem-aventurança dos aflitos. Nós fomos buscar no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo algumas sábias orientações de Allan Kardec. Tanto assim que a nossa querida Sueli Caldas Schubert, na obra Entrevistando Allan Kardec, faz assim uma pergunta a Allan Kardec, naquele trabalho primoroso que ela fez de fazer um estudo complexo da doutrina e dentro de cada estudo emitir determinadas interrogações a Allan Kardec como se ele estivesse presente. E ele estava em função, evidentemente, do trabalho que executou. E uma dessas reflexões que a Sueli submeteu a Kardec foi assim: como se explica que o ser humano tenha que passar por tantas provas e aflições? Qual a razão disso? Provas e aflições está lá no sermão, Bem-aventurados os aflitos, que resultaram em 14 instruções. E Allan Kardec responde que essa resposta está vinculada aos sofrimentos devidos a cada um de nós próprios, sejam causas anteriores à existência atual ou aquelas mesmo
que estão íncitas em nós mesmos, que nós não conseguimos, não é? Desconstituir, mas que existem em nós. São as causas remotas, são as causas atuais, não é? E são as consequências das nossas faltas cometidas. E tem mais, e aí tem o cerne de toda essa questão. Mas o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Esse termo, o homem pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, ou seja, cada um segundo as suas obras, tem um contexto que nós vamos vincular exatamente nas instruções que nós vamos ler aqui dos bem-aventurados os aflitos, que é exatamente o item 27. Essa concomitância, essa racionalidade da doutrina que a todos nos tranquiliza em função dos processos de evolução aos quais todos nós estamos vinculados. Então, ainda dentro dessa pergunta, Kardec responde que ele, se foi duro e desumano, ele quem? Cada um de nós, se nós formos duros e desumanos, poderá. Ele aqui não diz deverá, diz poderá, a seu turno, ser tratado como igualitárias razões. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos filhos. Então, Kardec explica, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que a Terra apresenta na sua classificação. A distribuição de ventura e desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Somente a anomalia só existe na aparência, diz Kardec, porque considerada tão só do ponto de vista presente. Nós vamos estudar isso. Entretanto, aquele que se eleva pelo pensamento, de forma a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe toca na obra da criação, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Suas leis são imutáveis, acrescentamos nós de uma forma ousada, e devem ser obedecidas. Elas estão disseminadas por todas as latitudes do nosso planeta. A nós outros, que é psiquilas, né? Aplicá-las em nós, porque elas estão íncitas na nossa consciência, está lá todas as luzes no livro dos Espíritos, e não abrogá-las, cabe a nós cumpri-las, e não está alterando as leis divinas ao nosso sabor. Com base nessas informações de Allan Kardec, nós fizemos aqui uma espécie de umas reflexões que nós colocamos aqui no papel com base no item 27. Esse item 27 é uma instrução de um espírito protetor, Bernardino. E ele, Kardec, obteve essa instrução de Bernardino de Pordeus no ano de 1868, está aqui entre nós há cerca de 168 anos, para os nossos estudos. É uma instrução de um espírito protetor. Me chamou muito a atenção isso. Há várias instruções de espíritos protetores aqui no Sermão das Bem-aventuranças. Em outros tantos temos também. Por que nos chamou a atenção? Porque nada como um espírito protetor que nos tutela, que nos supervisiona, que nos traz as suas impressões, para que nós possamos refleti-las sobre os próprios pensamentos que a doutrina nos traz, e não viemos a interpretá-los de forma diferente do seu vero conteúdo.
E é isso que está explanado aqui nessa questão, nesse item 27. Então, o Espírito protetor, nós nos lembramos no Livro dos Espíritos, lá pelas questões 494, 495, que São Luís e Santo Agostinho sabiamente fazem uma descrição da doutrina dos anjos de guarda. Os anjos de guarda nada mais são do que o composto dos espíritos protetores que estão disseminados em toda a terra pela misericórdia do Pai para exercer sobre nós tutela, inspiração, vigilância permanente. Não se afastam de nós, a não ser determinados momentos nós colocamos os nossos ouvidos a César em detrimento das nossas veras atitudes do Evangelho. Mas assim que há um prenúncio de recuperação, eis que estão de retorno junto a nós, jamais nos deixam desamparados. É aquela porta que Jesus sempre deu, orientava os seus discípulos nas suas prédicas. O Pai não nos deixa órfãos. A sua misericórdia é tal que Ele deixa sempre uma porta aberta. Porque há um fragmento em nós, da nossa genética espiritual da herança divina. Isso tem que ser muito bem sedimentado dentro de nós, para que nós não percamos o nosso equilíbrio. Então, o item 27 apresenta 2 questionamentos numa só pergunta. Então, diz aqui o Espírito protetor: deve alguém por termo, ou seja, fim, as provas de seu próximo, quando o possa, ou seja, quando detenha recursos para assim o fazê-lo, deverá fazê-lo? Ou deve, um outro questionamento, respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Então aqui, num questionamento, nós temos duas dúvidas de procedimento, que nós, no curso das nossas existências, a utilizamos. Ou seja, primeira questão, dar fim à vida. Quem é que pode dar fim à vida, senão o Pai? Ele é o nosso Criador. Outra questão, dentro do item 27, ficar inerte e aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Sabiamente, Bernardino compõe todo um arrazoado que nos leva a fazer considerações diversas daquelas às quais nós venhamos a atribuir uma ação nossa indevida nesse tratativa da vida humana do nosso próximo. Então, à luz do Consolador, fizemos nós aqui algumas reflexões que são as provas pelas quais passamos. Diz nosso querido Espírito Protetor que as provas pelas quais passamos são o resultado das dívidas que constituímos e construímos em nós. Sejam elas remotas ou atuais, já vimos isso há pouquinho. São, portanto, os juros das nossas dívidas a pagar. Esse pensamento, ele provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, porque elas são funestas nas suas consequências, né? O Espírito Protetor, dessa forma, nos traz algumas considerações que nós devemos atentar sobre elas, porque nós estaremos o quê? Em consonância com a nossa consciência. Ora, com relação a esses questionamentos do item 27, as nossas provas seguem o curso que nos foi traçado por Deus. Esse curso que nos foi traçado por Deus está ali, nessas considerações iniciais da indagação que Sueli Caldas Schubert fez a Allan Kardec, e Allan Kardec respondeu, está aqui mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma justiça distributiva de cada um segundo as suas obras, do poderá e não do deverá. É preciso que atentemos sobre isso. As palavras têm que ser devidamente mensuradas para que não tomemos nós
um curso pelo nosso próprio livre-arbítrio, indevidamente em função da condição vera daquilo que nos rege. Então, as nossas provas seguem o curso que foi traçado por Deus. Mas nós temos ciência desse curso. Temos ciência dessa justiça distributiva que é o Pai que nos orienta, a sua vontade é soberana, e que todos os demais grupos de espíritos sejam puros, aqueles que atingiram a comunidade de espíritos puros, Jesus aqui na Terra, entre os espíritos puros, já comentamos isso em reuniões pretéritas, foi o mais puro dos puros que esteve aqui na Terra. Então, por maior que seja a nossa pureza, o Pai reserva a esses espíritos a sua, digamos assim, um encargo, um mandato de serem os representantes dele, mensageiros do céu. Daí a doutrina dos anjos de guarda, dos espíritos superiores que estão disseminados, assim como as suas leis, em toda a nossa atmosfera terrena. Mas nós temos ciência desse curso. Qual é esse curso? Temos consciência dessa justiça distributiva do Pai? Até onde tem ela a justiça distributiva e aonde ela irá? O Pai deixa sempre uma porta aberta à redenção de seus filhos. Como é que nós podemos penetrar nessa ciência de Deus que nos criou simples e ignorantes, sem nada saber, nos dando uma missão, que é de nos aproximarmos dele, está lá no 115 do Livro dos Espíritos, através da verdade, cada vez essa verdade mais nos aproxima de quê? Da nossa evolução, da nossa prosperidade, da nossa perfeição, e mais dele nos aproximamos. Então, essa porta que o Pai nos traz é Jesus. Jesus, com relação aos seus discípulos, já dizia: eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Eu sou a porta, instruía a seus discípulos e a turba que ouvia às margens lá do nosso querido Tiberíades. Ousamos colocar aqui de que a lei do amor, por sua vez, nos instrui que a providência não nos escolheu de forma alguma como instrumento de suplício com relação ao nosso próximo. É essa a nossa atribuição. Estamos no mundo, todos praticamente, dentro de um mesmo letargo, de uma mesma inconsciência, despertando dela para os nossos aportes, para nosso despertamento espiritual. Será que nós, juntos no mesmo planeta, estamos aqui para um instigar o outro, um colaborar para pôr termo à firma do outro, deixar que ele siga o seu curso normal, porque ali são os desígnios de Deus, ou a nossa missão é de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou? É preciso que tenhamos cuidados essenciais, profícuos dentro de nós mesmos, com relação às nossas perspectivas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E está aí o Evangelho segundo o Espiritismo para nos tirar dessa inércia, né? Dessa letargia de tantos e tantos séculos. A lei do amor que o Pai nos trouxe, que Jesus foi o porta-voz, ela nos instrui que a providência não nos escolheu como instrumento suplício, do tocante aos nossos queridos irmãos, mas sim como um bálsamo, né? Como um bálsamo de consolação, para fazer cicatrizar a chaga. É sentido inverso, o oposto daquilo que nós possamos apressadamente concluir. Então, nos cabe sim ajudar, auxiliar, servir, sem qualquer interesse pessoal. Trazer dentro de nós, da nossa consciência,
em que o Pai nos fala amorosamente em amor e sabedoria. As duas asas, plataformas de acesso nosso aos pórticos da vida espiritual. Por essa razão, nós vivemos juntos. No mesmo planeta. O Pai aí nos colocou para nos estimarmos, nos amarmos, fazermos o bem que pudermos junto ao nosso próximo. Lemos algum tempo atrás, e já fizemos um trabalho sobre isso, de que o amor é fragmentário. Isso nos chamou muita atenção. Por que ele é fragmentário? Porque todos nós temos que aprender uns com os outros. Cada um de nós tem um fragmento, um sentimento, né, dentro de nós do Pai. Dentro da nossa genética, nós encontramos um que é humilde, o outro que é tolerante, o outro que é trabalhador, o outro que tem bom ânimo, o outro que se volta para as coisas do espírito imortal. Outros tantos têm dentro de si, guardado nas suas devidas proporções, adormecidos, todas essas virtudes que o Pai nos traz como herança divina, por ser Ele o nosso benfeitor maior. Então, todos temos que aprender uns com os outros, porque todos possuímos um segmento do amor. É algo como se fosse uma sinonímia de fragmentos do amor, não é? É a nossa união em Deus, resumindo o todo. Indaguemos a nós mesmos quais os recursos que o Pai me colocou para suavizar o sofrimento do nosso próximo, do nosso irmão. Vejamos se as nossas consolações morais, se o nosso humilde amparo material, por mais simples que ele seja, a inspiração que possamos receber, inspiração, tutela, vigilância permanente, que nós não estamos sozinhos, não estamos órfãos do nosso Espírito protetor. Que Santo Agostinho e São Luís, lá no Livro dos Espíritos, trazem, como já falamos, a doutrina dos anjos de guarda. Então, nós precisamos dessa inspiração, possamos recebê-la para ajudá-lo a vencer as provas de que padece com mais suporte, com mais força, com mais resignação, ou seja, energia, paciência, resignação. Quem sabe se o Pai não nos colocou nas mãos os recursos de fazer com que esse sofrimento seja minimizado? Ousamos nós aqui colocar, ou cesse, não é? Por inspiração divina. Se não nos cabe, por inspiração, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudemo-nos mutuamente, porque nós não estamos juntos sem razão. E, de fato, todos caminhamos juntos. O cenário do cristianismo primitivo, dos primeiros tempos, lá, aqueles primeiros dias dos anos 30 da era cristã, não mudou muito, não está muito diferente do mundo atual que nós vivemos. Basta que nós liguemos uma televisão, nos voltemos para as notícias da mídia. Recentemente estamos vendo essa situação tão triste lá no Afeganistão. É o mundo que nós vivemos. É essa supremacia do homem sobre o próprio homem, do poder de mando e gestão sobre aqueles que estão numa posição mais frágil. Mas a misericórdia divina, um dia, vai estabelecer entre todas as religiões que existem no mundo que Jeová, Alá, Deus são uma única e mesma pessoa. Estaremos de mãos dadas, voltados para esse sublime sentimento de amor,
para que nós façamos esse trabalho de introspecção interior, lapidando as nossas virtudes que estão adormecidas, para que nós não venhamos a prejudicar o nosso próximo, não venhamos a invadir uma civilização, que venhamos a fazer com que dentro do nosso todo Deus esteja presente através de Jesus, que é o governador e protetor espiritual do nosso planeta. Estamos cansados de ver no mundo todas essas incursões negativas, que na verdade é a era de transição. É a era em que cada um de nós, individualmente, em grupo, em civilização e sociedade, passamos por esses arroubos negativos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da supremacia do homem sobre o próprio homem. Quando nós sabemos que nós somos aqueles simples ignorantes, advindos lá da criação do Pai, buscando novos aportes de evolução espiritual. Ajudemo-nos assim e nunca nos consideremos instrumentos de tortura, mas de benevolência, de indulgência, de perdão. Todo homem e principalmente todo espírito deve compreender de que na sua vida toda, mas não é do que um ato de amor e de devotamento. Isso nós vamos aos poucos fazendo essa nossa lapidação, nos incorporando às campanhas, aos movimentos do amor e da caridade, íncitos no nosso planeta, e que vamos superá-los, não é? No rumo que estamos tomando para a regeneração. E diz o nosso querido Bernardino, na sua ciência de espírito protetor, o muito que ele tem a nos ensinar, que possamos empregar todos os esforços que nos são compatíveis no cumprimento do amor ao próximo. Tenhamos em mente que a vontade de Deus é soberana, que suas leis são imutáveis e não nos cabe abrogá-las, mas cumpri-las. A nossa consciência, onde estão vinculadas as leis divinas, ela não nos advertiria o imenso orgulho que ainda é existente entre nós, que não nos cabe revirar, diz o Espírito, a arma dentro da ferida, ou seja, aumentar a dose de veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto negativo de que tal é a sua expiação. A nós cabe o entendimento de sermos instrumentos, muito pelo contrário, de fazer cessar, colaborar com o amor, para que ele tenha uma outra perspectiva, para que nós possamos colaborar em espírito e em verdade, para que esse amor que o Pai nos trouxe possa ser colocado em execução. Resumindo, as instruções do Espírito Protetor, não sem razão, tal como ele se dá a conhecer, diz ele, todos indistintamente estamos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devemos nos esforçar para aliviar a expiação dos nossos irmãos de acordo com a lei de amor, de justiça e de caridade, de onde emerge luminífera a benevolência, a indulgência e o perdão. Essas foram as reflexões que nós extraímos do item 27, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante ao Sermão das Bem-aventuranças.
Aqui com muita emoção, nós fizemos esse trabalho, pedindo a Deus perdão pelas nossas faltas, pelos nossos descaminhos, pelos nossos procedimentos ainda vinculados à matéria. Temos muito a aprender, não sem razão, como diz o nosso querido instrutor espiritual, espírito protetor, estamos juntos no mesmo planeta, aprendendo não as iniciativas, não a rotinação, não os princípios de abrogação das suas leis, mas do cumprimento delas. E enquanto isso não ocorrer, nós estaremos estacionários, evidentemente, não retroagindo, mas retrógrados. O espírito não retrógrado, mas estaremos como se fosse um peão que gira e não sai do lugar. E essa não é a nossa missão na Terra. O Evangelho segundo o Livro dos Espíritos tem um capítulo da missão de cada um de nós aqui na Terra. E essa missão é essa, a missão do todo, a missão do amor. Emmanuel, numa das suas obras, nós até repetimos isso, tal a pureza, a transcendência da colocação de Emmanuel. Emmanuel nos coloca que quem mais pensa, está lá no livro Roteiro, no capítulo da vida mental, quem mais pensa, mais se coloca dentro de um círculo vibratório da teia cósmica que envolve o nosso planeta, né? O fluido cósmico universal que vai se adaptando a cada planeta. Mas dentro dessa teia cósmica que nos envolve, quem mais pensa se adequando, né, às virtudes divinas que estão dentro de nós adormecidas, mas vai construindo um mundo diferente daquele em que se vive. E essa construção, ela está lá, num canal do coração para a nossa vida mental, a nossa vida mental para o nosso coração. As nossas emoções, nossos pensamentos que gerem emoções positivas e não negativas, como é a rotina. E quem mais pensa, diz Emmanuel, sai do empirismo, do abstrato, como Kardec, na racionalidade, no seu preparo advindo desde os tempos do cristianismo. Quando naquela época foi convocado por Jesus, que no futuro ele, Jesus, necessitaria de Allan Kardec, que naquela época foram soldados de Marsella, para dar continuidade ao Evangelho Redentor. Eis-nos como, digamos assim, símiles de Allan Kardec na nossa trajetória, porque todos somos deuses. Um dia, todos os redutos do mal cairão, disse Jesus aos seus discípulos, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos, e que não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei testamentária: vós sois deuses. Então, esse, segundo Emmanuel, é o nosso preceito, é a nossa missão dos espíritos na Terra, está lá no livro dos Espíritos. Sair do empirismo e nos tornarmos médiuns ativos, contínuos da inspiração divina, dos nossos espíritos superiores, dos nossos anjos de guarda, né? Da nossa trajetória terrena, trabalhando interiormente, sendo esses mensageiros do bem,
concretizando, realizando como Jesus, que trouxe o ensino moral. O eixo do ensino moral de Jesus é a vida futura. Sem as prédicas de Jesus consolidadas na vida futura, o que seria o ensino moral de Jesus? Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso farol de vigia em função do nosso ensino moral em que cada um de nós deixa a condição do homem carnal e passa a constituir os caminhos, percorrer os caminhos do homem moral, a sublimidade do homem moral. É a nossa torre de vigia, é o nosso compromisso interior, é o despertar, não é? Das nossas virtudes que estão íncitas na nossa genética espiritual, executá-las e não ficar tão somente no empirismo. Graças a Deus por esses momentos, estejamos na paz do Senhor, que a misericórdia divina a todos nos proteja, agora e sempre. Graças a Deus.